Sabe, às vezes, uma única escolha, uma só, é capaz de dizer tudo sobre quem a gente é. E a história que a gente vai mergulhar hoje, lá de Gênesis capítulo 13, é uma aula atemporal sobre isso mesmo. A história toda parte de uma pergunta que, se a gente parar para pensar, é bem chocante. Como é que algo que todo mundo quer, tipo prosperidade, riqueza, pode virar a raiz de um problema gigantesco? É justamente essa questão que dá o tom de tudo que acontece. Então vamos lá. Lá em Gênesis 13, a gente encontra dois personagens centrais. Abrão, que, olha que interessante, mais pra frente vai ser chamado de Abraão, e o sobrinho dele Ló. Pensa neles como chefes de grandes clãs nômades, sabe? Eram homens muito, mas muito ricos, que viviam se movendo com seus rebanhos, suas famílias, por todo aquele cenário do Antigo Oriente Próximo. Acontece que eles tinham passado um tempo no Egito e, bom, ficaram ainda mais ricos. E quando eles voltam, a prosperidade era tanta, mas tanta que, por incrível que pareça, virou um problemão. E o ponto central do conflito é esse aqui. Olha só, o texto diz que eles tinham tantos bens, tanto gado, que a terra literalmente não dava conta. Não tinha espaço para todo mundo. E o resultado disso, claro, foi briga. Briga entre os pastores deles por pasto, por água, o que na verdade era bem comum naquela época. Só que o jeito que eles decidem resolver essa treta, não é uma simples negociação de terras. É muito mais que isso. É um verdadeiro teste de caráter, de valores. E a atitude de Abrão, gente, é de cair o queixo. Olha a generosidade do Abrão aqui. Ele era o mais velho, o líder do clã, o patriarca. Ele tinha todo o direito de chegar e falar: a melhor terra é minha. Mas não. Em vez disso, ele abre mão desse direito. Ele vira para Ló e dá a ele a primeira escolha. Tudo para manter a paz. Isso já mostra que a confiança dele não estava no pedaço de terra, sabe? Estava em outra coisa, algo muito maior. E é aqui que a gente vê o ponto-chave. São duas mentalidades, duas formas de ver o mundo, diante da mesmíssima escolha. De um lado, tem o Abrão, que está focado no relacionamento, na paz e confiando em uma promessa. E do outro, tem o Ló, que está sendo guiado pelo que os olhos dele conseguem ver, pela oportunidade que parece boa ali na hora. Então, vamos ver o que o Ló decide. O texto é bem específico sobre o que ele viu e o porquê aquilo pareceu tão uau, irresistível. O texto diz que Ló olhou e o que ele viu, basicamente, um paraíso na terra. Uma terra verdinha, cheia de água, a Bíblia chega a comparar com o jardim do Éden com as terras férteis do Egito. Foi uma escolha, assim, 100% baseada na aparência, naquela promessa de prosperidade fácil e imediata. Pois é, mas tinha um detalhe crucial que os olhos de Ló não viram. Tinha um perigo enorme escondido debaixo daquela aparência toda. Aquele vale tão bonito ficava bem ali, do ladinho de Sodoma e Gomorra, cidades que o próprio texto descreve como lugares de uma maldade extrema. Ok, então Ló foi pro Vale Verdinho. E o Abrão? A gente volta para ele agora. Ele fica para trás, com a terra que, aparentemente, ninguém queria, a sobra. Mas é exatamente nesse momento que o jogo vira, e a verdadeira recompensa da escolha dele aparece. Imagina a cena. Ló foi embora, e agora, silêncio. Abrão tá ali, sozinho. E é bem nesse silêncio que algo acontece. Deus fala com ele. E o que Deus fala? Basicamente, ele diz: toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você e para sua descendência, para sempre. É o resultado da fé, na prática. Deus não só dá a terra para ele, mas confirma uma promessa muito, mas muito maior. Aquilo que Abrão abriu mão para ter paz, voltou para ele de uma forma, assim, infinitamente maior. E a reação de Abrão a essa promessa incrível, ele não sai correndo para demarcar a terra, não. A primeira coisa que ele faz é construir um altar. É um gesto de adoração, sabe? Um símbolo de que o compromisso dele estava renovado. A segurança dele, no fim das contas, não estava na posse da terra, mas sim na promessa que ele recebeu. Ok, história incrível. Mas e aí? O que essa história tão antiga tem a nos dizer hoje? A verdade é que tem lições muito poderosas aqui, que valem demais para as decisões que a gente enfrenta no dia a dia. Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a escolha de Ló é um grande alerta para se olhar além da superfície. Nem tudo que reluz é ouro, né? Segundo, a atitude de Abrão. Ela mostra que abrir mão do próprio direito para manter a paz não é sinal de fraqueza, mas sim de uma força e de uma confiança enormes.
E por último, a história toda nos mostra que aquilo que é cedido por um bem maior, com fé, pode acabar voltando de uma forma que nem se imaginava. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para se pensar mesmo. Na hora de escolher, seja nas coisas grandes ou pequenas da vida, o que realmente guia a decisão? É aquilo que parece bom na hora, a oportunidade que brilha na frente? Ou é uma confiança mais profunda em valores, em princípios, em promessas que os olhos não conseguem ver? No fim, é essa escolha que define todo o caminho.